Eu vou mostrar para vocês algo neste vídeo que vai muito além dessas cores lindas e maravilhosas destas jaspes que eu encontrei aqui. Bom, tudo começou quando eu comecei a seguir as pegadas de uma onça. Na verdade, aqui na minha região tem bastante onça por algum lugar, mas de dia, né, eu vi uma pegada de uma onça e eu falei assim, eu vou olhar isso aqui, essa pegada dessa onça, para ver se ela se aproxima de uma outra. Eu não imaginava que ela era de dia, né, na beira de uma estrada, várias propriedades ali em voltas, né, de um local bem povoado. Eu imaginei o seguinte, né, não tem nada, não tem perigo, né, essa onça andou aqui à noite. Então eu comecei a seguir aquelas pegadas daquela onça, né, e resultou no que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, que é muito interessante, que vocês vão ficar abismados de ver. Bom, seguindo aquelas pegadas daquela onça, né? Eu fui assim, ela ia acompanhando a estrada assim, e de repente entrou no capim, né? Entrou assim na beira do capim, aí eu saí olhando para a beirada para ver se ela saía de novo na estrada. Eu escutei um barulho no meio do capim, aquele barulho mexendo, né? Eu falei, meu Deus, o que será isso aqui? E aí deu aquele medo, né? Eu pensei, poxa, tô seguindo a pegada de uma onça. E de repente começa a fazer barulho. Eu estava em Icaraíma, ali próximo do Rio Paranazão. E ali tem bastante essas onças, principalmente essas onças, a onça parda tem bastante. Mas tem a pintada também. Inclusive aqui perto de Umuarama, eu estou aqui a 70 quilômetros do Rio Paranazão e Umuarama. E em Umuarama, dessas onças parda, tem bastante por aqui nas capoeiras, nas beiras de rio por aí, né? E, enfim, quando eu vi aquelas pegadas, eu não sabia se era de uma onça parda, ou de uma pintada, né? De uma onça pintada. Dá aquele medinho, mas você fala, bom, né, de dia, né? Esse animal não fica por aí dando sopa de dia, né? E eu saí olhando. Quando eu escutei aquele barulho, deu aquele arrepio. Eu falei, meu Deus, e agora? Será que esse bicho não tá por aqui não, né? Comecei a pensar comigo aquilo ali. Mas eu fui andando e de repente eu me deparei com essas. Olhando assim no chão para ver se eu achava as pegadas, tinha hora que sumia, tinha hora que aparecia de novo. Eu achei essas leoparditas aqui. Quando eu achei essas pedras leopardita, que é um jaspe, né, chamado leopardita, eu comecei a pensar comigo, bom, veio aqui na minha mente, né, esse jaspe parece o couro de uma onça, né? E aí eu comecei a imaginar, né? O leopardo parece sim com uma onça, né? Enfim, daí eu peguei e comecei a pensar, fazer essa inclusão da onça com o nome dessa pedra. E aí, por incrível que pareça, na minha mente sumiu a história, né? Eu já vou mostrar para vocês o que eu tenho que mostrar para vocês aqui, que faz bastante sentido com essa história, é que de repente eu esqueci daquele barulho, das pegadas da onça. Eu fiquei admirando as pedras ali, achei ela bastante bonita, né? E peguei. Daí eu comecei a olhar em volta e ver esse monte de pedra colorida. Eu cavucava uma pedrinha, pedra colorida, outra pedra, pedra colorida. Falei, gente, que pedra, coisa mais linda, né? E vi que essas não era a leopardita, que ela tinha outros formatos, outros desenhos, olha aí, outras cores, né? Eu falei, bom, essa aqui não é a leopardita, porque tá diferente. E eu esqueci ali, e eu tava ali olhando para as pedras coloridas, né? E esqueci daquele barulho, né? E daí quando eu me deparando, olhando para essas cores, o que eu vi? O que eu vi assim, que quando essas pedras estavam quebradas, alguma parte quebrada, ó, ela vai além das cores externa. Olha o desenho dessa pedra. Eu vou pegar na mão para mostrar mais direito para vocês. Olha isso. Ele forma paisagens tão diferentes, ó, tá vendo, ó? Por fora, ó, você não percebe muita coisa na pedra. Ela até não é tão bonita, mas quando quebra, olha isso, né? Aí, ó, uma outra aqui, ó, olha que legal, ó. Olha as paisagens. Ela forma
uns desenhos que desencontram. Parece aquelas pinturas geométricas mesmo, olha isso. Olha que legal, ó. Isso aqui parece que a pessoa pegou um pincel e foi pintando, né? Olha essa daqui, ó. Olha para vocês verem, ó. Que coisa mais linda, né? Esse aqui eu já trouxe para casa e já cortei, né? Mas olha para vocês verem que coisa mais linda. Então quando eu vi aquelas quebradinhas, eu comecei a procurar as quebradas para ver como que era por dentro. E eu fui descobrindo isso, que essas pedras por dentro era bem diferente. Acabei esquecendo da tal do barulho, do quesito onça e enfim. Depois que eu peguei, juntei um monte de pedra, eu comecei a pensar, imagina se tinha uma onça aí me, me espreitando, né? Eu não ia ter essa história para contar para vocês se de fato tivesse uma onça lá. Olha que lindo. Eu não teria essas pedras lindas para mostrar para vocês, mas graças a Deus não passou de apenas algo da minha mente, né? Os rastros da onça estavam ali, mas não tinha nada a ver com o que deve ter corrido ali, algum lagarto, alguma preá, alguma coisa assim, né? Que me deixou assustado, mas o que me chamou a atenção foi que quando eu comecei a ver essas pedras, eu esqueci, essas pedras tão colorida, tão diferente, que eu esqueci que eu estava ali na espreita para ver uma onça e que uma onça poderia estar me espreitando. Gente, e se fosse uma onça, aí que seria de mim? Bom, a história é essa. O que eu queria mostrar para vocês é esses detalhes dentro da pedra. Pode ver que é uma pedra quebrada, ó, né? Tá aqui quebrada. Por fora você não vê muita coisa, mas por dentro os desenhos são incríveis. Se você gostou dessas pedras que eu mostrei para vocês aqui, dos detalhes, olha aí, ó, dos desenhos dela, olha como é maravilhosas, né? Então deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, dá uma olhada no perfil para você ver mais pedras coloridas que nós mostramos, pedras curiosas, pedras com desenhos incríveis que nós mostramos para vocês aqui diariamente. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, mostrando sempre pedrinhas coloridas, olha isso, maravilhosas que nós mostramos, que nós encontramos aqui no estado do Paraná. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fui!